Olá, galera! Esse é mais um episódio do Maldita Politicagem, episódio número 127, e vamos fazer uma primeira tentativa de fazer uma lista aqui de políticos caricatos, né? Esse é o tema que a gente trouxe para hoje. Então vai ser um episódio muito menos teórico e a gente propõe algo mais leve na véspera do segundo turno, né? As tensões estão no ar novamente em várias capitais brasileiras. E para falar sobre todas essas celebridades da política brasileira, estamos aqui reunidos com uma celebridade de Querência do Norte. Tudo bem, Luiz Domingos? Tudo bom, Ale? Saudações a todos. Olha só, há muitos anos atrás que eu nasci, um colega seu de um colégio, professor de física, ele falou que a gente tinha que fazer listas, que isso dava audiência. Só que a gente não está tão afinado com a audiência, mas a gente chegou o dia de fazer listas. E agora nós vamos fazer uma lista das figuras das personalidades mais malucas, mais fortes da política nos anos 80, é isso? Para começar, Isso. Primeira lista. Anos 80 porque pega ali, né, a redemocratização, alguns eleitos que vieram até perto da gente, né, no período, no recorte cronológico. É uma lista que não é os maiores de todos, né? Mas são 5 grandes políticos caricatos que tiveram impacto na política nacional. Aliás, esse critério a gente discutiu muitas horas. A lista foi feita, desfeita uma série de vezes, mas a gente espera que a gente tenha chegado no melhor resultado. Eu imagino também que parte de vocês esteja esperando um episódio sobre sociologia de volta, né, análises mais aprofundadas. A gente retorna com isso pouco a pouco depois das eleições, para a gente manter então esse espírito, né? O Luiz ficou inspirado com os debates, com as falas engraçadas que a gente acabava presenciando. A gente traz esse episódio então com 5 grandes celebridades da política. Luiz, temos alguma campanhazinha? Alessanders, a nossa atividade aqui ela é uma atividade independente, desprovida do fundo eleitoral, desprovida do apoio de grandes conglomerados, e para que a gente possa conduzi-la, é preciso contar com o apoio dos ouvintes dedicados, abnegados de sua própria riqueza e que contribuem para o projeto. Para isso, se você gostou e quer contribuir, considere ir no apoia.se/maldita politicagem. Lá é possível fazer uma doação pequena, módica, de 5, 10. Hoje em dia, com a alta do café, uma doação para o Maldita Politicagem sai meio café expresso e um café pingado. Então, contribui com um pingado para o Maldita Politicagem e torcendo para a baixa do preço do café retornar, que aí a gente não precisa competir com o café, porque eu tenho medo corremos o risco de perder para um café. Mas considere oferecer para a prosperidade do projeto uma doação de 5 ou 10 reais lá no apoia.se/maldita politicagem. Ô Luiz, pode dar uma dica dos nossos políticos caricatos aqui ou não? Não entrega todo o ouro, né? Não, vou entregar só um pouco aqui, uma dicasinha, mas esse mês parece que tá longo para minhas economias aqui, e o confisco da minha poupança já ocorreu, viu? Ah, é? Sobrou mesmo do salário? Já tô usando a minha poupança já para sobreviver. Então, galera, não vamos soltar aqui muito spoiler, né? A gente vai deixar aí no ar quem são essas 5 grandes figuras. Então, como a gente vai fazer uma lista, ficou difícil da gente manter os quadros. A gente vai fazer os primeiros 2 blocos, na verdade, focado nas biografias, nas características, áudios que a gente traz sobre cada um dessas lideranças. E aí, no terceiro bloco, a gente mantém mais ou menos o desenho de sempre. Então, continue aí com a gente, pessoal. Então, Alessandro, serão algumas listas. Se o episódio vingar, a gente vai fazer mais listas. Mas essa lista em particular são as 5 maiores figuras políticas da década de 80. Mas não que eles tenham nascido ou tido o seu momento, o ápice da sua carreira nos anos 80. Eles se trombam nos anos 80 e a gente escolheu os anos 80 porque é o período de redemocratização no qual começa a ter a política é muito televisionada. Então tem muita coisa no YouTube. Então isso é legal para os alunos
que estiverem estudando vestibular ou para os curiosos poderem procurar isso, que é muito divertido, um período de reabertura política, novas liberdades, com a parada da televisão. Então, os políticos eles ficam muito soltinhos no rolê. Então, eles estão ali tirando, provocando, falando. Eles soltam muito aquilo que eles são. Então, vão ser políticos de diferentes gerações que aparecem de modo muito engraçado e muito marcante nos anos 80. Por isso que os anos 80. Além do mais, é porque, embora tenha uma distância temporal entre nós aqui, nós somos dos anos 80. Aos nascidos nos anos 80, poderia ser uma homenagem ao podcast de hoje. Nossa, aos nascidos nos anos 80. Mas é quase os anos 80, pô. É quase, mas né? Lá em Lins acho que era ainda anos 80, né? É possível falar isso. Mas a gente, você vê a data de nascimento deles aqui, são quase todos, né, de uma mesma geração mesmo, né? Só o último que não, né? A gente vai seguir a ordem cronológica, então. Vamos começar, vamos revelar já o primeiro, Luiz. Esse aqui eu acho que... Aliás, vamos agradecer aqui todo mundo que ajudou a gente na elaboração desse episódio. A gente abriu lá para vocês darem pitaco de vocês no story do Instagram e a gente utilizou isso daí, reforçou algumas das nossas desconfianças de quais nomes seriam os melhores, mais adequados. Então vamos começar com o Vassourinha, Jânio Quadros. Eu acho que a figura aqui, o político mais emblemático nessa coisa de utilizar imagens, simbologias, né? Essa coisa, do cara adorava esse tipo de coisa. Ele já apareceu em vários dos episódios anteriores. Inclusive a gente fez um episódio, né, chamado Jean Colonaro, que era uma espécie de relação do populismo de direita, do Jânio, do Fernando Collor e do Jair Bolsonaro, né, atualmente. Então, vamos lá, Luiz. O Jânio nasceu no interiorzão, né? Não, o interior não, pô. Ele é de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas na época devia ser um negócio... Entendi. Devia ser um negócio muito, muito interior do Brasil, né? Ele é o mais deslocado do eixo da política nacional, né? Porque vão ter outros de outras regiões, mas Campo Grande, de fato, nunca foi, assim, um espaço de celeiro de líderes dessa envergadura. O cara foi presidente, né? Mas ele veio jovem morar em Curitiba, né? Você já deve ter visto isso. Sim. Estudou no Colégio Marista, depois estudou no Colégio Estadual do Paraná e depois ele foi para São Paulo na adolescência e foi fazer faculdade de Direito. E começou a carreira dele em São Paulo. Vejam, eu coloquei uma tabela aqui, Alessandro. No episódio passado você falou da prosopografia, que é a biografia coletiva. Eu fiz essa tabela para os nossos personagens de hoje e eu coloquei ali a base, como que era a base econômica da família dele. Ele era de uma família de classe média alta, né? O pai era médico, farmacêutico e depois foi político também em São Paulo. Uma curiosidade, Alessandro, hoje vai ter um monte de curiosidade. O pai do Jânio Quadros tinha uma amante e aí o marido da amante descobriu e o assassinou. Sabia que ele ficou órfão porque o pai dele estava mexendo com a mulher do cara? E aí ele órfão não, perdeu o pai, né? Então, isso aconteceu, isso acometeu a família Quadros. Mas uma coisa maluca na carreira do Jânio Quadros, além do fato mais importante, depois a gente vai falar, é a carreira política dele. Por quê? Ele foi vereador em São Paulo em 1947, e aí ele foi indo deputado estadual, prefeito de São Paulo, governador de São Paulo e presidente da República. Tudo isso em um intervalo de 12 anos. É uma carreira meteórica. Ele começa em 47... Sim. Em 59, ele é candidato a presidente e se elege para começar o mandato em 1960. Nenhum dos que nós vamos mencionar hoje aqui teve uma ascensão tão vertical para a política nacional, para a história do Brasil. E o início da trajetória política dele, né, foi curioso, né? Ele acaba sendo eleito, ele era um suplente, né? E acabou sendo eleito com a cassação do mandato da galera do PCB e ficou marcado por uma série de... Ele trazia falas que eram exaltadas, né? Sempre com essa coisa de moralismo da administração pública, né? Com um dos temas fundamentais dele. Mas dizem, né, aqueles que tiveram contato mesmo com o Jânio, que o Jânio era um político de rua mesmo, que ele ia até os bairros, né? Quando ele era candidato a vereador, ele ia até o bairro, se o bairro precisava mesmo de esgoto, precisava de coisas básicas, etc. Ele era um político de rua no velho estilo. Então ele combinava essa caricatura dele como na hora de falar, de moralizar a administração pública, junto com essas visitas, com o trabalho de rua de político tradicional. Bom,
Essa carreira meteórica dele, ele tinha algumas artimanhas eleitorais de rua, como você disse. Então as pessoas pensam que esses tempos que inventaram, por exemplo, comer pedaço de frango com farofa e deixar a farofa cair em cima da calça, isso parece que foi inventado agora. O Jânio, ele salpicava talco no ombro do paletó para parecer que ele tinha caspa no cabelo e, portanto, ele tinha uma relação com o povão. Outra coisa, ele em caminhada, comício e tal, ele desmaiava, ele simulava um desmaio para falar que ele tinha trabalhado muito, que ele estava exausto da vida laboral. Os almoços dele, né, ele sentava no meio-fio com pão com mortadela, com a galera toda ali, comia um pão com mortadela, né, na cidade de São Paulo, principalmente, né, porque onde ele virou uma figura conhecida. Bom, o Jânio, em determinado momento de 1982, na campanha, né, na disputa pelo governo de estado de São Paulo, ele teve um momento engraçado com outro candidato, com o Montoro, né, o Franco Montoro do PMDB, e a gente vai ouvir um pouco isso agora. Página 304. Depoimento de Carlos de Lacerda. Ah, sei. Está dispensado. Está dispensado da citação. Não, mas Está dispensado da citação. o fato, ele cita. Porque o senhor acaba de querer citar as escrituras valendo-se de Asmodeu ou de Satanás. Está dispensado. Dispensado das citações, né? Pô, o cara era figura. Para quem vocês estão ouvindo? Vem ler as escrituras com citação de Satanás e Asmodeus. Vocês que estão ouvindo a gente, eu imagino que seja engraçado ouvir o Jânio falar, mas o Jânio é muito comédia olhar para ele, né? Ele olha assim com um olhar, tipo, ergue a sobrancelha, um olhar desconfiado. O cara é uma figura. Outra coisa engraçada do Jânio Quadros, né, é que ele era meio confuso também nos seus projetos políticos, né? Ele não era muito bom no diálogo com os outros. Tentava, como presidente da República, todos nós sabemos que durou mais ou menos 7 meses seu governo, né, com uma série de desentendimentos. E outra foto engraçada que eu acho hilária, sempre coloco nas minhas aulas, é aquela foto que ele tá com o pé para um lado, o pé para o outro, olhando para o outro, que mostra quantas mudanças de direções ele tomou em poucos segundos, né? Tem uma foto muito boa dele que ele está premiando o astronauta russo Yuri Gagarin. Sabia que ele deu um prêmio para o Yuri Gagarin? E aí ele está olhando para o cara todo admirado assim, mas ele é esquisito demais. Mas, cara, ele sabia verter essa esquisitice para uma coisa cômica, carismática, né? Sim. E isso, nesse debate, deixa eu fazer uma contextualização. A gente não falou, ele foi presidente, assume em janeiro de 1960, naquela época não era dia 1º de janeiro, eu acho que era dia 30 de janeiro, 31 de janeiro, e aí em dia 25 de agosto ele renuncia. Foram 7 meses de governo, com uma série de esquisitices, e a partir daí se abre uma tampa, né, em 61, em que só vai se encerrar com o golpe de 1964, né? Então, essa é a história dele. Aí ele fica no ostracismo, os próprios militares não queriam que ele voltasse ao poder. Com a reabertura, ele volta para o jogo na campanha para governador do estado de São Paulo em 82, que é esse áudio que nós colocamos aqui. Ele pede para o Montoro, depois ele vai disputar a prefeitura de São Paulo contra o Fernando Henrique Cardoso. E lá ele deu outro show, porque o Fernando Henrique tinha sentado na poltrona do prefeito e ele foi lá, depois que ele ganhou, no dia da posse, ele foi lá e passou Baygon, algum inseticida lá na cadeira para limpar do Fernando Henrique. Uma lenda. Para tirar os insetos, né? Bom, é lógico, né? Todo mundo conhece o Dingo, né? O varre, vassourinha. Ele usava a vassoura como símbolo de uma política moral, né? Da administração pública, né? Enfim, ele é cheio de simbologias. O nosso Jânio Quadros, que faleceu já faz tempo, né, Luiz? O Jânio ele voltou para a política, né? Teve até uma relevância também depois. Em 92, 16 de fevereiro de 1992, faleceu Jânio Quadros. Portanto, nossa primeira figura, o mais velho aqui da nossa lista. Sim. Esquecemos de alguma coisa, será? Não, acho que não. Não, né? Agora vamos para o Sul, então. Vamos. E para a gente
abordar esse, eu acho que imagino que só de ter falado um político caricato do Sul, muita gente já deve saber de quem se trata. Mas esse nosso primeiro, o primeiro e único dos representantes do Sul do Brasil aqui, eu não vou falar o nome dele porque ele não tinha nome. Já sabia dessa história? Esse nosso primeiro aqui, ele ficou 4 anos sem nome, né? A mãe e o pai. Ele nasceu em Carazinho, no Rio Grande do Sul, em 1922. E a mãe queria um nome, o pai queria outro nome, e ninguém chegou num consenso, né? A coisa foi andando e ele era chamado de Gurizinho. Sério? Sério. Essa eu não sabia japonês, ele era chamado de Gurizinho. Eu assisti o documentário dele pra elaborar aqui o negócio. E aí, né, depois de um tempo, já com 4 anos de idade, o Piazinho, né, andava pra lá e pra cá, e ele gostava de imitar um líder revolucionário da Revolução de 1923, lá no Rio Grande do Sul, o Leonel Rocha, né? Ele ficava lá com a espadinha, brincando lá, fingindo ser o Leonel Rocha, que era um comandante das tropas revolucionárias. E aí ele foi batizado pelos pais de Leonel. Então estamos falando aqui do Leonel Brizola, né? Essa grande figura da política do Rio Grande do Sul inicialmente, mas que se torna depois um político de expressão nacional e do Rio de Janeiro, né? Que é muito doido isso, né? Isso. Ele é interessante aqui, na coluna fatídica lá da base econômica da família. O pai dele teve uma pequena fazenda, não era fazendeiro, mas não era dos fazendeiros mais tradicionais da política brasileira, que tem fazendona, assim. Só que fazenda pequeno, né? Só que aconteceu que o pai dele, na Revolução de 1923, no Rio Grande do Sul, o pai dele foi assassinado pelo grupo do Borges de Medeiros, e isso levou a família para uma semi-ruína, né? A mãe dele teve que trabalhar muito, ele próprio, você já juntou os dados aí, mas vale destacar que da nossa lista de hoje, os 5 de hoje, ele é o que tem a origem menos abastada ou privilegiada, ou mais remediada. Embora, obviamente, não tenha sido um indivíduo de origem tipicamente popular. Então, essa é a primeira informação importante. O que você tem mais aí? Então, ele vai tentar, né, fazer a vida dele, ele vai para Porto Alegre, né? Ele estuda lá em Carazinho e tal, mas ele vai muito jovem. Eu acho que pelas falas dele, ele deve ter ido adolescente para Porto Alegre e vai fazendo bico, né, para sobreviver. Então ele trabalha como engraxate, carregador de malas, graxeiro, ascensorista. Fui até procurar ascensorista, cara que trabalha com elevador, né? Ô, japonês, você é da época que não tem ascensorista, né, japonês? Pois é, porra. Eu nunca tinha ouvido falar essa palavra, né? E aí ele passa, né, num pequeno processo seletivo para virar servidor público, e aí que as coisas começam a melhorar um pouco. Se forma em engenharia civil pela URGS, né? E ali as coisas começam a melhorar para o Leonel Brizola, portanto, até ele se tornar, né, deputado estadual pelo PTB, né? Foi a primeira ocupação política dele, lá em 47, muito tempo atrás. Bom, o interessante do Brizola é que ele vai ganhando essa expressão nacional sendo esse político. Ele tinha bem as características tradicionais do conceito de populismo, né? Ele traz ali. Mas só para pegar esse período de início da carreira dele, ele também, a ascensão social dele é muito colada à militância política, militância estudantil, depois dentro do funcionalismo público, e aí no Partido Trabalhista, lá da década de 40, ele se aproxima daquele trabalhismo forte do Rio Grande do Sul, inclusive o João Goulart, que viria a ser ministro do Trabalho do Vargas e depois presidente da República, vice-presidente e presidente. E ele casa com a irmã do João Goulart, ele vira cunhado do João Goulart. Então, é aí que ele dá o pulo e a carreira política dele se dá em função dessa militância estudantil, no movimento sindical, no trabalhismo e nas relações familiares decorrentes do vínculo político dele no PTB gaúcho, entendeu? Os dois tinham muitas ideias parecidas, né? Um ideal de política muito parecido, mas eles brigavam direto, né? O Brizola fala que o João Goulart sempre foi um cara mais pacífico, assim, não, uma coisa mais tranquila. E ele sempre foi doidão, né? Aliás, se procurar foto, tem um monte de foto engraçada do Leonel Brizola, momentos de comédia, assim, o cara era... Pra quem não é do Sul, talvez não percebam, ou perceba mais do que a gente, né? Mas ele fala de um jeito que é muito típico do interiorano aqui do Sul do Brasil, né? Um jeitão marcado. Me lembra até um pouco o meu sogro no jeito de falar, viu, Luiz? Bom... Mas o Leonel Brizola, então, ele tem nas suas
uma das suas características de fala, né, que eu estava falando dessa característica populista, essa coisa de colocar contra a classe política tradicional. Isso, é muito comum isso nos seus discursos. Vamos ouvir um pouco do Lionel aqui. A vocês, jovens do meu país, eu quero transmitir a vocês essa mensagem. Tomem o destino de vocês nas mãos próprias de vocês. Não confiem nesses políticos. Tudo está corrompido. Quem vos diz é o Leonel Brizola, que não quer nada para ele, que tem os seus cabelos brancos. Este homem que não está em busca de nada para si, porque vocês são o nosso país. Então nós vimos esse discurso entusiasmado do Leonel Brizola e a gente falou alguns episódios atrás, né, daquela carta, fatídica carta dele, lida lida ao vivo pela Rede Globo, no Jornal Nacional, dele retrucando a Globo ao vivo, né, durante uns bons 10 minutos, né, destruindo a Globo em rede nacional. Eu ia fazer a pergunta se você acha que o Leonel Brizola talvez pudesse se tornar presidente caso não tivesse golpe militar, porque eu vi várias análises dizendo que ele era a grande figura que estava crescendo muito rapidamente no cenário brasileiro quando estourou o negócio, né? Quando a golpe militar veio em 64. Eu acho que sim. Assim, é sempre arriscado fazer esse tipo de e se, ou esse contrafactual, mas o PTB estava crescendo, o partido crescia em âmbito nacional, em várias regiões, crescia na Câmara dos Deputados, crescia no Senado. A urbanização do país era favorável ao PTB naquela década de 60. E como ele era uma das grandes figuras do partido, ele tinha muita chance de ser eleito. Além do que, a carreira posterior dele, na reabertura democrática, mostrou isso. Porque em 1982, ele sai candidato a governador pelo Rio de Janeiro, que não era o estado natal dele, e ganha. E em 89, na campanha presidencial, ele não foi para o segundo turno contra o Collor, perdeu para o Lula, por pouca coisa, 1%. Então, ele tinha muito essa envergadura. Envergadura é a palavra antiga, né? Envergadura é a palavra bisolista. Ele tinha muito essa envergadura nacional, certo? E aí, como muita gente fala, o fato do Lula ter ido para o segundo turno naquela eleição selou muito o destino da esquerda no Brasil. O Celso Rocha de Barros fala isso, que aí o PT virou grande polo aglutinador da esquerda e o Brizola virou satélite do PT. Mas se a coisa tivesse sido o contrário, talvez a história tivesse sido totalmente diferente, né? Quer dizer, se o Brizola fosse para o segundo turno e virasse o maior representante da esquerda em 89, a história poderia ter sido outra. O Brizola, ele foi exilado, né, na época da ditadura militar, passou exílio no Rio de Janeiro, no Uruguai, e no seu retorno ele tentou refundar o PTB, né, mas ele teve desavenças com as lideranças antigas do velho PTB, ele acabou criando o PDT. Na verdade, o Golbery, os milico deram a sigla do PTB para Ivete Vargas, que era linha auxiliar da ditadura, a filha do Vargas. E aí o PTB, que era a sigla trabalhista, virou linha auxiliar da ditadura e ele fundou o Partido Democrático Trabalhista. O PDT que tomou esses rumos esquisitos nos dias atuais, né? Mas é o partido que ficou com a marca do Brizola, né? Mais uma curiosidade. Eu sempre falo, já deve ter falado em algum episódio isso. O Drummond, o escritor, poeta, escreveu uma coluna dizendo: um homem chorou por causa de 3 letras, que foi quando o Tribunal Superior Eleitoral deu o ganho de causa do direito da sigla para Ivete Vargas e não para o Brizola. Ele perdeu a sigla e teve que fundar o PDT. Ivete Vargas. Então, e ele protagonizou grandes momentos desse período da transição. Ele está aqui por causa disso. Bate-boca. No debate de 89, ele contra o Maluf é o grande momento. É o grande momento, né, do debate em 1989. Filhote da ditadura. Uma das coisas que ele, toda essa galera, né, esse mesmo grupo político, né, Darcy Ribeiro está inclusive incluído ali, né, o Jango, etc. Uma das coisas que eles se preocupavam muito era com a educação, né? Que tinha inclusive as escolas públicas receberam apelido em determinado momento de brizolões, né? E diz o Caco Barcelos, aquele que eu acho que talvez seja um dos grandes jornalistas do Brasil, se não for o maior, né? Melhor jornalista brasileiro. Ele contou numa entrevista recente, Luiz, que ele era muito pobre, né? Colono, descendente de italianos lá, e ele ia descalço para a escola.
E uma dessas idas que ele ia até lá na escolinha, que ele estava passando o dia na escola, o Brizola apareceu na escola visitando e viu as crianças tudo andando descalça. E aí ele solta, né? Pô, nunca vi cavalo sem ferradura, isso aqui não dá certo não. Ficou bravo, mandou comprar tênis, né? Os que chute para todo mundo. E o Caco Barcelos disse que foi o primeiro tênis que ele ganhou na vida, foi nessas políticas que o Brizola trazia. E a escola era um ambiente de entender história local, conhecer arte, né? Uma coisa toda completa que passava o dia todo lá, que era um projeto que eles queriam levar ao Brasil todo. E ele ganhou o apelido no Rio Grande do Sul de governador dos pés de chinelo, né? Por causa dessas políticas de educacional, né? De apoio à população mais pobre, né? Você sabe que eu tenho um tio de um grande colaborador do Maldita Política, já participou com gravações de episódio, o pai do Lucas, que ele era gaúcho, né? E brizolista ferrenho. E não só ele defendia o Brizola desde sempre, como defendia os herdeiros do Brizola, os seus Colares e tal. Então, quem tinha história, conheceu o Brizola, utilizou, foi atingido por políticas do Brizola lá nos anos 60, quando ele governou o Rio Grande do Sul, essas pessoas não deixaram de ser brizolistas nunca mais. É uma loucura. Né? A força dessa liderança. Né? Eu acho, só para encerrar, eu acho que ele foi o único cara que foi governador de 2 estados diferentes. É arriscado cravar, mas acho que não, sim. Eu acho que eu já ouvi isso antes já, mas olha só, o sistema eleitoral brasileiro. O Jânio, ele era governador de São Paulo em 1955 e 58, só para cumprir tabela, ele se elegeu deputado federal pelo Paraná. Então o Vargas tinha isso, né? Se elegeu em 2, 3 estados. Mas governador de 2 estados diferentes, em momentos diferentes, acho que só o Brizola. Daí ele foi governador do Rio Grande do Sul por um mandato, e governador do Rio de Janeiro em 82 e depois em 1990, em 2 mandatos. Bom, Luiz, vamos para o nosso segundo bloco. Outros 3 políticos caricatos nos esperam. Esse aqui que a gente chega agora é o que eu menos curto de todos eles, né? Pô, menos curto não, né? Que eu não gosto dessa figura. Não sei, tem um ar esquisito nas falas dele. Quando eu vejo as entrevistas dele, eu vejo um negócio... Não sinto boa coisa, não. Por quê? Fala o nome do homem. O nome do homem, João Figueiredo, né? O último presidente militar, né? Do nosso período de ditadura. João Figueiredo ficou conhecido, né? Uma série de declarações super grosseiras e boçais, preconceituosas também, né? Várias delas. E ele tinha um jeito de falar que é agressivo, que é aquele cidadão que tá com vontade de dar um tapa no cara e não dá um tapa porque já não era mais o período de fazer isso, né? A impressão que dá é essa. E ele me lembra muito o Jair Bolsonaro no jeito meio grossão de falar, assim. Talvez de todos os políticos seja o mais parecido com o Jair Bolsonaro, pelo menos na sua apresentação. E se vocês procurarem rapidamente as declarações dele, vocês vão ver que é uma espécie de Caco Antibes da política. O cara é racista, preconceituoso com pobre pra caramba, com nordestino, pobre, etc. Ele está aqui por causa disso. Ele é dessas figuras marcantes pelo objeto, certo? Vamos usar essa palavra, pela coisa assim, um pouco repugnante e por expressões muito verdadeiras se tornaram folclóricas, né? Vai ter abertura democrática, que se não tiver... Então ele estava tentando fazer a transição para a democracia, só que ele falou assim, não tiver abertura, eu prendo e arrebento. Então ele era esse tipo de... Isso daí é completamente caricato. E uma outra que ele falou muito famosa é que ele preferia o cheiro de cavalos ao cheiro do povo. Porque ele gostava de hipismo, né? Isso. Então vamos aos dados dele aqui. Ele também, como a maioria dos nossos cases, os nossos casos de hoje... Ele é de uma família, de uma espécie de aristocracia militar, né? Família de vários antecedentes militares, de avô, tio de 2º grau, e o pai dele. O pai dele era um militar da linha conservadora que lutou contra o Vargas na Revolução de 30. O pai dele ficou ao lado do Washington Luiz, da República Velha, e foi um dos comandantes da Revolução Constitucionalista do lado de São Paulo, que foi derrotada pelo Vargas. Depois o pai dele veio se tornar deputado federal pela UDN. E ele foi esse cara que sempre circulou dentro dos salões militares
E o primeiro cargo político dele, também de verniz militar, é chefe de gabinete militar do Médici, do presidente Médici, em 1969. Aí ele foi galgando, virou presidente, né, chefe do SNI, do Serviço Nacional de Informação, portanto, da espionagem, e dali o Golbery e o Geisel decidiram colocá-lo como próximo presidente, o último presidente da ditadura militar, assumindo em março de 1979. E aí vai até 1985, quando vem a posse do José Sarney. Isso é a história política dele. E aí, o que ele tem mais interessante para você? Vamos ouvir aqui o nosso querido caramba, né? Mas o general Figueiredo dando uma dessas patadas nos jornalistas que tentavam provocar ele já nos finalmente, né, da ditadura militar. O que você sofreu? Você? Não, eu não sofreu nada que não sofreu nada que tá falando pra mim desse jeito aí de medida de emergência. Ora, bola. Deixa eu falar. Pode falar, general. Pode falar. Toca na boca. Brasília, pacata e ordeira. Brasília, desliga essa droga, então. Eu não sei se é proposital, mas é muito igual o jeito que o Bolsonaro expulsava os jornalistas, coisa. Deve ter alguma coisa, não é possível. Acho que o Bolsonaro se inspira nele na criação do personagem. Não é possível semelhança. E aí ele jogava essas duas coisas, né? De um lado ele tinha a figura pública dele, a coisa mais pública dele, que precisava dar essa coisa que tá acabando a ditadura, etc. Mas por outro ele dava uma série de declarações que vazaram depois, né? Que ele não fazia questão de esconder também. Totalmente preconceituoso, falando mal. Ele tem declarações falando que o povo não sabe nem escovar o dente. Sim. Portanto, não estaria preparado para votar. Que o povo negro do Nordeste fedia, né? Ele falava uma série de coisas terríveis, né? Então, por isso, a caricatura aqui é uma caricatura, né, de um cara, de um cidadão, tudo aquilo que a gente abomina, na verdade. Por que ele está aqui? Porque ele é ceboso, a figura que ele é, né? Ele fala dos outros, mas na verdade quem é ele? Por que ele está aqui? Porque ele representa um tipo de genuinidade militar que os outros presidentes militares talvez não representem tanto, né? Como já era a porta de saída dos militares, ele foi escolhido por isso. Até o Hélio Gaspari falava que ele sempre foi grosseiro e bárbaro. Só que isso só apareceu quando ele foi presidente, porque ele ficava escondido no serviço de censura ou ficava escondido nas articulações palacianas militares. E quando ele foi presidente, ele tinha que aparecer da entrevista, inauguração e etc., apareceu a verdadeira persona dele. Então é por isso que ele está, porque ele representa muito esse ocaso, esse último momento dos militares ali em 1980, 81, 82. O interessante é que o Figueiredo parece que ele não tinha muito gosto pela política, né? Ele era um cara meio... Ele não tinha nenhum cuidado direito, parece que ele dá patada na primeira hora que aparece. E quando ele deixou de ser presidente da República, ele chamou, né, a imprensa nacional e falou, me esqueçam. E nunca mais apareceu na política, nunca falou de presidente, não falou nada, assim, ele sumiu. O que aparece dele posteriormente em algumas entrevistas semi-amadoras, né, que a galera filma ele falando, coisa bárbara, continuou falando um monte de baboseira, mas ele sumiu da política, ele gostava mesmo de jogar tênis e pismo na chácara dele lá e ficou no canto dele. Eu gostava de jogar baralho também, que jogava bastante baralho com os grandes empresários que foram ficando ricos aí ao longo do período militar, inclusive com o próximo nome dessa tier list aqui japonês. O próximo nome, vamos. O próximo nome gostava de jogar baralho? O próximo nome ia jogar baralho com ele e perdia de propósito para agradá-lo, mas é sabujo, né? É puxa-saco, Porra, né? Cara, mas eu adoraria jogar baralho com o Paulo Maluf, cara, porque o Maluf... Cara, o Maluf é um cidadão que se você pega, ele faz tudo que a gente não gosta, né? Que eu, pelo menos, não curto como político. Só que o cara parece ser legal, né? Eu acho que aí tá a malandragem do cidadão. Ele era tão encantador Mas, cara, ele parecia ser gente boa, velho. Não parecia nas declarações dele. Se o Maluf te pegasse, ele fazia um brick de um carro de 1980 com você, e você levava feliz da vida, então. Então, né, Paulo Maluf, o quarto nome da nossa lista aqui, lembrando que essa é uma tradição, né, a gente tem uma tradição grande de políticos árabes aqui, né, Temer, Tebet, Khalil, Haddad, Kassab, Boulos, né, galera, mas talvez o primeiro grande nome, né, da política, dos políticos de descendência árabe, seja o Paulo Maluf, né, que nasceu lá atrás.
Árabe, Ué, mas libanês. é árabe, é. Uhum. Paulo Maluf, nascido em 1931, né? Só para passar, né? Todos os outros nasceram no intervalo mais ou menos de 5 anos. Jânio Quadros, 17, Brizola, 22, Figueiredo, 18. Paulo Maluf nasceu em 1931, um pouco mais jovem do que esses dos outros Isso. que nós mencionamos. E tem uma carreira foi a base diferente, dele? tem uma carreira diferente também, porque a origem dele, os pais, a origem, o tronco paterno, era de imigrantes libaneses que muito cedo investiram na indústria madeireira e teve a maior indústria madeireira da América Latina naquele período da década de 50 e 60. E a mãe dele era filha de um cara que eu não me lembro, o Salim, o lado do Salim, também de origem libanesa. A mãe dele o avô materno dele era um dos caras com maior patrimônio do estado de São Paulo. Essa é a origem dele. Ele faz Escola Politécnica de Engenharia na USP e trabalha como empresário da família, né, nos negócios da família. Uma boa parte da sua vida, nascido em 31, ele se forma em 64, não, antes, 20, 50 e alguma coisa. Ele trabalha acho que 11 anos como empresário. E aí em 64 ele vira vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, e por esse já que é um cargo político de representação de classe, em 67 ele é indicado pelo ministro da Fazenda, lá, como é que é o nome dele? Delfim Neto, para ser o presidente da Caixa Econômica Federal. Aí ele cai nas graças da ditadura militar e a carreira dele voa. A partir daqui, então, cargo de indicação do Delfim, que era ministro da Fazenda, presidente da Caixa Econômica. Aí em 69, 2 anos depois, ele já vira prefeito biônico de São Paulo. Para depois, enfim, ele depois se tornou governador de São Paulo, né? E ele vai indo. E voltou, né? Voltou como prefeito já mais velhinho, né? Nos anos 90. Não, em 78 ele vira governador. Tem uma história sobre isso depois, que ele dá um overlap nos militares para ser governador, mas acaba sendo um governador do regime. Só que tem uma curiosidade interessante aqui, que é o seguinte: quando ele foi governador de 78 até 82, 79 mais precisamente, ele tinha um plano que não deu certo, mas ele queria tirar a capital de São Paulo e botar no interior. Você sabia disso? E a cidade era Lins. Isso lá em Lins, você estudou isso? Eu descobri isso essa tarde. Eu estou emocionado. Emocionei. Qual seria a capital? Deixa eu achar aqui para você. Caramba, eu vi no Estadão, só que estava bloqueado e eu vi no Reddit. As cidades cotadas foram São Pedro, Torrinha, Águas de Santa Bárbara e Avaré. Também não ficou claro se seria a transferência para um município já existente ou o estabelecimento de uma nova cidade. A meta é que a cidade fosse fundada em 1982 e chegasse a, no máximo, 500 mil habitantes, número visto como teto no ano de 2000. Esse projeto foi descartado porque só quem gostava dele era o Maluf e os prefeitos das cidades cotadas. Ele era maluco. Então, mas essas cidades todas têm um ar meio parecido. Se eu bem me lembro, Avaré tem rio, é uma coisa meio bonitinha, assim, sabe? Uma coisa meio, meio natural, tal. Qual outro você falou? Brotas? Eu acho que Brotas também é a cidade. Aqui, não. Torrinha, São Pedro, Águas de Santa Bárbara. Então, eu acho que é tudo cidade que tem uma parte natural bonita. Os caras queriam fazer um palacete lá bonito. Mas não pertence. Dá um pouquinho de geografia para o público. Não pertence a Grandes Lins, não pertence à região da Não. E não tá nem Lins perto. Tá para outra banda? Na verdade, eu acho que é perto de São Paulo. São cidades que são mais ou menos próximas da cidade de São Paulo. Os caras queriam fazer lá um bem bolado lá perto. Mas ele foi o cara que fez muitas grandes obras, tanto na cidade de São Paulo, como prefeito biônico nos anos 70, como governador. Ele, depois, como prefeito também. Então, a vida dele era fazer megalomania urbana, né? Eu fiz Sofia Tuto, eu fiz o Singapura, eu fiz o Tietê. Ele que fez o terminal do Tietê, pô. Sim. O pessoal que desembarca em São Paulo, na qualidade do Tietê, da Liberando a Marginal, agradeço ao Maluf. Então, o Maluf, ele tinha esse jeito que o Luiz tentou imitar, que era tão caricato que rendeu um personagem no Zorra Total, né? Era Babaluf, né? Não lembro o nome, que o cara ficava... Acho que era. Porque o Maluf tinha essa coisa, né? Ao final, já quando ele tava mais velho, né? Um monte de acusação, os jornalistas chegavam perguntando, né? Pô,
que o senhor acha da lavagem de dinheiro, não sei o que? Ele, não, eu não sei de nada. Ele sempre respondia desse jeito, né? Cara, era engraçado ouvir ele falar. Eu cresci ouvindo o Maluf explicando coisa e dando nó na imprensa local ao longo da minha vida ali, quando eu era adolescente e criança lá em São Paulo. Então, é equivocado falar que ele não era bom de voto, porque ele ganhou para prefeito, acho que 2 vezes no voto direto, em período democrático. Eu vi que ele foi prefeito em 93, tá? De volta. Então, né? Já daí ele elegeu o Celso Pitta, um dos maiores ladrões da história da gestão da Prefeitura de São Paulo, e essa mesma linhagem ali nasce, inclusive, o próprio Kassab, que era do entorno ali, bem no comecinho dos anos 90. Valdemar, Kassab, tudo orbitava em torno dele. Esses grandes líderes da política brasileira. Pior que os caras têm um ar. Agora, olhando bem, né? Celso Pitta, Valdemar, Kassab, esses caras têm um ar parecido, né? E aí, um fato que não pode deixar de aparecer aqui na nossa pequena biografia desses caras é que ele foi cassado como deputado federal em 2007, 2008, então ele teve ali as denúncias sendo confirmadas e tal. E é isso, vamos para frente. Que decretou o fim da carreira dele, né? Decretou o fim. Foi. Mas ele ficou conhecido com aquela máxima, né? Do rouba mais faz, né? Que é uma continuação do ademarismo, que foi o governador antes lá, que era o Maluf é um Ademar do período ditatorial, só que talvez de mais impacto nacional. A figura dele foi muito famosa nacionalmente. Ô Luiz, explica para nós muito bom de briga em debate, né? Muito bom de briga em debate. Explica para nós o que o ouvinte vai ouvir agora, então. Rapaz, esses dias morreu o publicitário Washington Oliveto, que segundo muitos era uma das mentes mais brilhantes do Brasil, mas o Washington Oliveto, ele tem o mérito de fazer 2 figuras opostas que brigaram muito no debate em 89, Maluf e o Brizola, ele fez os 2 calçarem não a sandália, mas o sapato da humildade, que não era tão da humildade assim, mas ele estava fazendo a campanha, o Washington Oliveto, publicitário, fazendo a campanha do sapato 752 da Vulcabras. E aí ele conseguiu fazer que os 2 políticos fossem garotos propaganda do sapato. Então tem a propaganda, isso é coisa de gente velha. Agradeçam aos idosos que trazem informação para vocês. Imaginem, por exemplo, o Bolsonaro fazendo campanha de um sapato. O Bolsonaro faria. Imagine o Lula não faria. Então o Brizola dá o tchan dele na propaganda do 752 da Vulcabras. Vamos ouvir. Vocês sabem, eu venho de longe. Conheço as realidades de muitos países, inclusive os mais avançados. Modernidade é o fruto das nossas próprias experiências, de muito trabalho e da elevação dos nossos conhecimentos. É o caso da Vulcabras e do seu 752. É um sapato brasileiro de qualidade para o Mercosul e para o mundo. Internacionalização? Sim, mas pisando firme. Agora, depois desse momento em que a política, os grandes políticos brasileiros se encontram com a publicidade dessa mais básica, a gente vai para o temporão da lista, que já é um indivíduo nascido na década de 40, quando os outros já estavam lá fazendo política, que é o Fernando Collor de Mello, finalmente um representante das oligarquias nordestinas. A gente teve Centro-Oeste, Sul, Sudeste, agora um alagoano. Ele é nascido no Rio de Janeiro, mas representante forte da elite alagoana, Fernando Collor, presidente em 1989. Falemos dele. Pô, cara, eu acho que o Collor é aquele que mais, não sei, mas se falar assim, o que é o político brasileiro, vem uma imagem parecida com a do Collor, né? O Collor é o estereótipo, né, do político brasileiro, né? Aquele jeitão, aquela postura, né? Essa coisa meio... Aquela autoconfiança de quem é muito rico e tem muitos esquemas por trás, não é? Ele desvia, né, das falas mais... desvia das polêmicas, né? O cara todo esquisito. O fato é que a família já é caricata, né? A gente já falou em outros episódios aqui, né? Tem assassinato no Senado, né? Foi o vô dele, né? O pai dele, foi o vô dele, né? Que assassinou o cara no Senado. O pai dele. Foi o pai dele. O vô dele também político, ou seja, você vai catando, né? De uma família política lá de 200 anos, estabelecidos em Maceió.
primeiro emprego do Collor foi no grupo, né, de telecomunicações da comunicação própria do família, pai. né? E ele se tornou logo no começo presidente do CSA, né, um dos clubes de futebol mais importantes do estado de Alagoas, né, rival do CRB. Foi campeão, inclusive foi procurar isso daí, se o cara foi bem sucedido como presidente de clube de futebol, foi campeão estadual quando ele era presidente do CSA, e aí ele se tornou, né, mais adiante prefeito nomeado, né, o prefeito biônico dentro da ditadura militar de Maceió, onde ele começa aí sim ganhar outro patamar dentro da política. A família Collor é descendente de alemães, né, por isso tem esse nome. A mãe, né, do lado da mãe é de colonos alemães, e o vô materno, Lindolfo, foi um interventor do Vargas, né? Então um grupo muito forte. Dos cabas ricos aqui, os mais ricos aqui mesmo, Alessandro, são o Maluf e o Collor, né? De família de afortunado mesmo, são os dois. Sim. E aí ele tem essa... Fala. Não, pode falar. Ele tem essa nomeação para prefeito de Maceió, depois de trabalhando ali muito ocupado com os negócios da família. Ele depois é eleito deputado federal e já no terceiro... depois o governador de Alagoas, em 86, e em 89 ele vira presidente da República. É uma carreira também muito veloz. E ele desbanca o Jânio, porque o Jânio foi presidente da República com 42 anos e o Collor foi com 40 anos. Pois é. Eu fui procurar hoje, né, já que é uma família muito importante no cenário da política nordestina, política do Alagoas, fui procurar se eles têm algum representante. Ele tem um sobrinho que tentou ser, agora se eleger vereador, prefeito, não sei, e não deu boa não. A família Collor está sem representantes nos dias atuais, né? Família que teria vários, já estaria, sei lá, na quinta geração de político, hoje está meio sem representante. Bom, Luiz, mas o Collor ficou marcado pelo impeachment, né? Por todos os processos, as declarações nesse período. Muita coisa, né? Alessandro, muita coisa. Ele fez uma campanha muito... a campanha é bizarra, né? Ele fez com Lula, o que a Globo fez para promover o nome dele, daí os sequestradores do Abílio Diniz foram vestidos com a camiseta do Lula presidente. A campanha de 89 foi um show de horrores. Mas aí depois, confisca a poupança, congela a moeda, congela preço, e aí os escândalos de corrupção e o caso PC Farias, ele acabou sendo impeachmentado. Esse foi o grande momento da vida dele, sem dúvida. Briga com o irmão. Briga com o irmão, e agora ele e a ex do irmão, a Teresa Collor, subiram na caminhonete para fazer a carreata do sobrinho que não se elegeu. Eles fizeram as pazes, sabia? A Teresa Collor, que é a cunhada dele, briga mortal, fizeram as pazes em 2024, você vê. E o Pedro Collor, né? Pô, é bizarro isso, né? Mas eles tinham uma rivalidade, né? O Pedro Collor e o Fernando Collor. E o Fernando Collor tentou passar a imagem que o irmão dele era maluco, né? Sim. Que precisava ser internado, que era maluco. Pô, foda. Essa história da família dos caras tem uma parada trágica, né? Isso. Bom, Luiz, vamos então discutir aqui, trazer uma história, uma colaboração do Jeú Dait, né, professor de história, que nos ajudou aqui com a querência de hoje. Jeú ou Jaú? Jaú. Não, é Jeú. É Jeú o nome dele. Jeú, se ele fosse de Jaú, seria engraçado. Jeú de Jaú. Bom, mas é o Jeú de 4 barras que estamos falando aqui, né? Grande guerreiro. O Jeú, ele lembrou de 2 votos de protestos que são os políticos caricatos para ele, da história do Brasil. O mais antigo é do Rinoceronte Cacareco, que foi candidato às eleições de 59, candidato a vereador, né? Era uma rinoceronte, na verdade, né? Que era um voto de protesto, enfim, né? Que teve campanha, etc. Né? Tem várias, se vocês procurarem na internet, tem várias imagens falando para votar no Cacareco como candidato, e recebeu 100 mil votos. Era um candidato de qual lugar? De São Paulo? São Paulo, cidade de São Paulo. 100 mil votos, porque na época era cédula, né? A galera escrevia lá, Rinoceronte Cacareco, e tinha o jingle bizarro aqui, né? Cansados de tanto sofrer e de levar peteleco, vamos agora responder votando no Cacareco.
Então, É tipo uma menção honrosa dessa lista, é isso? tive menção honrosa da lista e o rinoceronte cacareco seria eleito no negócio, né? 59, 100 mil votos, é um negócio impressionante. Para ver como essa coisa não é de hoje, né? Esses votos de protesto. E mais engraçado é o Macaco Tião, que foi celebridade lá no final dos anos 80, né? Ele virou candidato à prefeitura do Rio, que tinha o apoio do Fernando Gabeira, veja só, né? Gabeira se enfia em tudo qualquer lugar também, né? Como candidato também recebeu 400 mil votos e ficaria em quarto colocado na disputa, né? O Macaco Tião que promoveu... O Macaco Tião tem uma história engraçada, né? Ele ficou famoso porque ele jogou merda no prefeito do Rio de Janeiro, né? Tem uma matéria que a Globo tava transmitindo, acho que foi a Rede Globo, e ele tá lá correndo, né? Tá todo mundo assistindo ele lá dentro da jaula, né? No zoológico, ele pega um punhado de bosta e sai correndo e joga no prefeito da cidade do Rio na época. Mas ele andava vestido de macaco? Não, o Macaco Tião era um macaco de verdade, porra. E ele era candidato? Ele foi candidato de mentira, né? Mas a galera votava meio... Procura aí no YouTube. O macaco e o rinoceronte era de verdade. Não tinha culpa nenhuma da coisa. Só que o Macaco Tião... E o Macaco Tião eu fui procurar, ele era daqueles, tipo... um animal de estimação do cara que cuida do zoológico, sabe? Então, e ele trabalhava junto com o cara, né? Ele ficava acompanhando desde bebezinho o cara do zoológico, aprendia as coisas, então ele era todo mais liberal, assim, né? Andava pra onde ele queria, etc, né? Então ele era meio rebelde nas coisas que ele fazia, até o dia que ele jogou merda no prefeito do Rio de Janeiro da época, né? O Macaco Tião, então. Esses dois, rinoceronte cacareco e Macaco Tião, duas figuras emblemáticas da política brasileira aí, relembrados pelo GU. Gostou? Gostei das menções honrosas e acho que isso pode ser um incentivo para os ouvintes mandarem as suas menções honrosas para essa lista. A gente precisa, né? A gente precisa confrontar com outras visões. A gente pode falar aqui, né, Luiz? A gente falou do Enéas, a gente sabe também... A lista ficou muito grande, De como o caricato também era Lula, Bolsonaro, etc. Tem uma série de outros políticos que poderiam estar na lista que a gente acabou escolhendo aqui. No momento que chegou lá o iFood do Luiz Domingos aí, pegou, Luiz, o iFood? E agora... Não é o iFood. E agora, Alessandro, a grande questão é a seguinte, vou deixar também para o ouvinte qual que é o grande legado, a grande imagem de cada um desses políticos. Eu tenho uma resposta para isso, mas não vou lançar aqui para não cortar o barato, porque eu não sei, não é intuitivo para mim qual que é a grande imagem que cada um deles deixou. Mas a última pergunta que você fez eu vou devolver para você. Qual é o preferido dos 5, teu preferido, Alessandro? Cara, lógico que no ponto de vista ideológico, o Leonel Brizola, né? Mas eu acho o mais caricato, o mais engraçado dele é o Jânio Quadros, cara. Pô, o Jânio Quadros é uma figura que você olha pra ele nas entrevistas, né, tal, o olhar dele você já tá dando risada, assim, não sei. Esse debate que ele tem em 82 aí que você mencionou é coisa muito divertida. Ele bate boca com todo mundo. E ali ele fala, tem uma hora que ele vai enfrentar o Lula foi candidato a governador de São Paulo. Luiz Inácio, ele fala, Luiz Inácio, vocês vão infiltrar o leninismo, o marxismo no Brasil? Parece o Bolsonaro, pô. Parece o Bolsonaro. Ele é uma figura muito caricata. Eu acho o Maluf engraçado também. Aí os outros dois, eu acho o Collor menos caricato de todos, né? Ele é uma figura, a gente colocou aqui por ser justamente essa figura do político brasileiro, né? E aí o Figueiredo, pô. Figueiredo é uma droga, né, velho? Não é massa mais do Figueiredo, não. Não, o Figueiredo entrou aqui para a gente compor um mosaico do que também foi a ditadura, isso é importante, né? Sim. Mas, Alessandro, agora eu acho que a gente fez um teste e precisa que os ouvintes escrevam, às vezes, né? Porque às vezes tem gente que não gosta dessas listas e a gente também gostaria de ouvir. Se você não quer colocar público, manda direct e manda nas mensagens que não fique pública. Mas ou ideias de listas também que nós podemos fazer. Retorno tudo isso. É interessante, né? Para a gente diversificar alguns formatos. E aquilo que vocês, quem gosta de lista, montem aí algumas listas de quais critérios e quais listas montar para a gente fazer a cada 5, 6 episódios, um episódio que quebre um pouco essa pegada mais realista da vida, né? Que é falar das durezas da política no Brasil e no mundo. Guerra, essas coisas.
Bom, se vocês gostam do nosso projeto, a gente pede para que você faça aí a nossa propaganda, passe por aquele seu amigo que se interessa por sociologia, ciência política, que é a área que a gente procura fazer o nosso conteúdo. A gente espera que vocês tenham gostado desse novo formato, nessa tentativa, né? Não vai ser sempre assim, né? Pelo contrário. Mas é isso então, Luiz. É isso, Alessandro. Gostaria de lembrar a todos que ainda teremos mais o segundo turno. Então, se vocês estiverem aí com o segundo turno na sua cidade, votem tranquilos, acompanhem os desdobramentos. Provavelmente a gente vai fazer alguma coisa a respeito dos resultados. E também, já graças ao fim da Festa da Democracia, voltar uma programação de episódios dedicados a temas mais clássicos da área de Sociologia e Ciência Política, agora para o final do ano. Já tô cansando já dessa coisa meio eleitoral, hein? Eu acho que o ouvinte também. Eu também. Então, beleza. Abraço, galera. Valeu. O Maldita Politicagem tem roteiro e produção de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, edição de áudio de Matheus Bittencourt, finalização de áudio e identidade visual de Fábio Tokumoto.